Homem depressivo. Eu vou procurar ser o mais sucinta possível nesse vídeo, porque se eu for começar a falar em detalhes, ficaremos horas aqui conversando. Mas o fato é, nós temos dois tipos muito comuns de depressão. Temos vários tipos, mas eu vou falar aqui de dois mais presentes. O primeiro é aquela depressão em decorrência de uma perda, tá? Uma perda de um ente querido, a pessoa está vivendo um luto, ou de uma pessoa muito próxima. A perda, muitas vezes, de um emprego, de um trabalho, perda financeira. Tudo isso pode gerar depressão. Quando a gente fala de luto, estamos falando aqui de semanas, um mês, de 6 a 24 meses, que normalmente 6 meses a 24 meses, que é o que a literatura científica diz, né? Quando ultrapassa disso, a pessoa precisa de tratamento. Muitas vezes até antes, dependendo do quadro que a pessoa fique, ela precisa sim de um tratamento medicamentoso, né? Um tratamento de uma psicoterapia para ajudá-la a ultrapassar essa fase do luto. Mas você sabe que isso tem data para acabar. E a gente tem uma outra questão muito presente aqui, que é a depressão em decorrência de um transtorno, tá? Pode ser um transtorno aí do ponto de vista uma esquizofrenia, um TAB, que é um transtorno afetivo bipolar, um borderline pode desencadear a depressão também, um transtorno do espectro do autismo também pode. Então a gente tem vários quadros aqui, vários tipos de transtornos e doenças mentais que estão descritas no nosso DSM, que podem desencadear a depressão, tá? Quando a gente fala disso, a gente tem que entender o seguinte: muitas vezes uma pessoa que tem uma esquizofrenia presente, uma psicose, a pessoa tem um transtorno afetivo bipolar, um transtorno do espectro do autismo, ela não vai ter cura, ela vai ter que se curar, né? O TEA, por exemplo, que é o do autismo, um TAB, uma esquizofrenia, ela não tem cura. A pessoa precisa aprender a conviver com isso, ela precisa fazer o tratamento, que muitas vezes envolve medicamentos, envolve psicoterapia, envolve uma equipe multidisciplinar que ajuda essa pessoa a lidar com isso. Muitas vezes as próprias pessoas da família também precisam passar por isso para entender a doença, entender como tratar e como agir, né? E estamos falando aqui do companheiro e da companheira que foi diagnosticada. São quadros que a gente está falando aqui muito difíceis de lidar, né? Tem coisas que eu só vou poder falar de fato no particular, não dá para falar aqui na internet, no YouTube, por exemplo, em qualquer rede social, porque eu posso ser mal interpretada, né? Como não politicamente correta ou moralmente incorreta. Mas o fato é, cada caso é um caso. Então você precisa ter, você que convive com uma pessoa que tem algum tipo de transtorno ou uma doença mental diagnosticada, você tem que entender que isso não tem cura, você vai ter que lidar com isso para sempre. Eu sei que você gosta dessa pessoa, você quer o melhor para ela e você quer cuidar, mas isso muitas vezes não é tão simples assim. Muitas vezes você também precisa se cuidar. E eu quero falar aqui com você que lida com esta pessoa com um transtorno, uma doença mental. Por quê? Porque não é uma coisa fácil, gente. O que eu vejo muito são mulheres que elas vão ladeira abaixo. Então, por exemplo, o companheiro tem depressão, o companheiro tem TAB, transtorno afetivo bipolar, ou tem esquizofrenia, e ela vai junto. Ela vai junto para a depressão. Ela mergulha na depressão. Muito comumente, a companheira, ela passa também a usar medicações. Por quê? Porque ela também entra em depressão, porque é muito difícil você ver a pessoa que você ama, que você idealizou uma vida, de repente está num quadro onde ela está apática. E quando a pessoa está apática, ela tem uma característica que é, ela fica egoísta. Não é porque ela é egoísta porque ela é ruim, mas porque a apatia, gente, a depressão, ela gera apatia. O que é apatia? A pessoa não tem vontade de mais nada, nem aquilo que dava prazer para ela na vida, passa a não dar mais. Então, de repente ela fala, puxa, essa pessoa não gosta mais de mim, ela não me ama mais, ela não se importa mais comigo, a questão é que não é com você. A questão é com ela. Ela não se importa muitas vezes com a própria vida. Ela não tem mais prazer com nada. Então, você acha que ela vai se importar com alguma outra coisa? Ela não vai. E aí, o companheiro e a companheira dessa pessoa que sofre do transtorno e da doença mental, ela se sente muito triste, muito mal, porque ela pensa, puxa, eu estou fazendo tudo por essa pessoa. Eu estou procurando ajudá-la da melhor maneira possível e ela simplesmente não se importa. E não se importa mesmo. E não é que não se importa porque ela é ingrata, ela não se importa porque ela não se importa com nada. E você vai ter que lidar com isso se você quiser continuar, manter essa relação. Gente, é muito difícil. Então, você que convive, eu te falo, procure ajuda, procure acompanhamento, não embarque na depressão junto com a pessoa, entenda
que esse quadro não tem a ver com você, mas é da pessoa com a pessoa, é dentro da cabeça dela. Não é com você, o problema não é com você, não é falta de interesse em você, é com ela não se importa mais com ela, nada para ela mais conta. Se eu fosse falar aqui de mãe para filha, mãe para filho, se fosse, sabe, uma pessoa da minha família, eu falaria, olha, presta atenção naquilo que você está se enfiando. Porque não é uma coisa simples, não é uma coisa que você fala, eu vou resolver porque o amor cura tudo. O amor não cura tudo. O amor ajuda, mas ele não cura, né? Se nem a ciência conseguiu curar, então é algo que a gente tem que aprender a lidar. Não é que você vai curar a pessoa, mesmo porque você tem você. Você tem você para lidar, você tem você para cuidar. Até para você cuidar do outro, você precisa estar bem. Se você não está bem, como é que você cuida do outro? Então, ok de você querer ajudar, ok de você querer estar próxima, né? Ok de você querer fazer tudo pela pessoa, mas não esqueça de você. Porque isso não é fácil. Um beijo.